Olá, hoje vamos conversar sobre criatividade. Como é que se dá aula de criatividade, hein? Meu convidado de hoje é um workaholic paradoxal, natural de Porto Alegre, filho do seu Vanderlei e da dona Lucy. É publicitário com mestrado e doutorado em comunicação. O marido da Gil é criador do curso de jogos digitais da Fevale e do mestrado em indústria criativa. Pai do Henrique, da Antônia e do Lucas, é sócio-diretor na empresa Ludema Game Studio. Hoje teremos uma conversa de peso com Cristiano Max Pereira Pinheiro. Professor Cris, bem-vindo para essa conversa de peso. Prazer te ter conosco. Muito obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço o convite. Ô, professor, como é que é esse negócio de ensinar criatividade, hein? Então, eu também estou aprendendo, né? Já faz aí quase 20 anos. Primeira vez que me chamaram para dar aula de criatividade, para tentar ensinar, para ver como é que funcionava, foi na universidade. E aí eu fui chamado, acabamos olhando o currículo, vendo como é que seria a disciplina, e eu tive que, apesar de lidar com criatividade já desde sempre, né? Porque eu sempre fui muito próximo dos setores criativos, da área de editorial, da área de música, de teatro. Na universidade, quando esse desafio veio, foi a primeira vez que eu parei para olhar e dizer o que tem essas teorias aí, que eu já tinha passado um pouco na universidade, né? Mas como é que a gente pode desenvolver criatividade numa pessoa, os perfis diferentes, as ferramentas. E aí eu estou 18 anos aí, quase 20 anos, tentando aprender e desenvolvendo com a galera essas questões empíricas, exercícios, dinâmicas, para melhorar. Mas eu vou te dizer que é um baita no desafio, porque apesar de criatividade ser criatividade desde sempre, todo o mundo que muda em volta da gente acaba mudando aquilo que a gente julga como criativo e as soluções que a gente tem que encontrar para os problemas que se modificam cada vez, né, que o mundo modifica. É só olhar esse momento que a gente está vivendo agora. Como é que faz para a pessoa começar como um técnico em química e virar para uma faculdade de publicidade? Então, essa questão do técnico em química, da publicidade, ela começa até bem antes, assim, é uma relação que eu tive, é a relação minha e do meu pai, com relação à formação, estudo e vida, né? E eu fui acabar fazendo um técnico em química, porque no meu segundo grau, na escola que eu estudei, na escola hoje já não existe mais em Porto Alegre, Cruzeiro do Sul, eles ofereciam alguns cursos técnicos, e o meu pai disse para mim assim, olha, escolhe aquele que te dá mais conteúdo, né? Aquele que vai ser mais proveitoso depois para desenvolver o teu processo de raciocínio, a tua mente. E eu, conversando com ele, química parecia ser essa opção, era o mais difícil dos três que eram ofertados, né? E aí eu acabei indo para esse curso porque o meu pai pede assim que eu sempre me esforce mais. Mas para te ter uma noção, antes de chegar na química, eu já tinha feito curso de programação com 8 anos de idade, né? Eu também jogava basquete, que era uma disciplina muito forte. Então, eu digo assim, parece que a gente, quando diz uma coisa dessa, diz que parte da gente, que é isso, mas eu devo muito ao meu pai por sempre e à minha mãe me incentivarem a fazer coisas. Mesmo que eu não gostasse tanto, eles diziam, não, vai lá e faz, que com o tempo tu vai aprender a gostar, tu vai entender como é que funciona aquilo. Então eu saio da programação com 8 anos de idade, para o basquete, que eu fui campeão cidadino, joguei, muito do que eu aprendo de gestão de equipe, tudo vem do basquete, né? Para química, e assim, ó, antes de chegar na publicidade, para ter uma ideia, eu fiz ainda um semestre de engenharia elétrica, né? A engenharia elétrica entrou na minha vida porque eu não passei na primeira vez que eu queria para publicidade, e o meu pai disse, não, aproveita algum curso que sobrou vagas, naquela época tinha muito essa coisa, né, de sobrar vagas lá, e entra. E eu acompanhei um amigo meu de segundo grau, que estava fazendo engenharia elétrica, e vou dizer que foi muito proveitoso, porque tem essa diversidade de conhecimentos, é uma coisa que depois, quando tu te dá conta, começa a fazer parte de ti quando tu resolve criar ou solucionar problemas, né? Como é que foi para ti aceitar essa característica de ser alguém tão plural, né? Porque a gente não é treinado, incentivado para ser
cartesiano, né, para seguir uma linha reta, em que pese o universo ser essa coisa multiformas e tão cheio de curvas, mas a nossa cultura, né, ela te prepara para um caminho mais reto. Como se aceitar alguém alguém plural, e não essa linha reta, Cris? Olha, eu vou te dizer que durante a minha infância, enquanto eu tivesse a minha constituição, para mim não era muito problemático, porque eu estava seguindo aquilo que meu pai achava que era o recomendável, né? E para mim era muito natural. Olha, estou fazendo um curso de datilografia, estou fazendo um de computação, eu estou fazendo química, eu vou escolher na universidade publicidade. Meu pai queria computação, até por isso que ele me botou ali, né? E em determinados momentos ele até falou, quem sabe tu vai para a administração. Né? Então para mim era tudo muito tranquilo, essa formação plural, esse entendimento. Com os meus amigos de infância e de juventude, claro, o Cris era meio louco, porque olha a quantidade de coisa que o Cris faz e a quantidade de coisa que ele conhece, né? Mas quando eu cheguei na universidade, foi ali, né, quase finalizando o curso de publicidade, que eu comecei a sentir a diferença e assim como as pessoas me tratavam em ambientes diferentes por causa disso. Então, no mestrado e doutorado, quando eu resolvi ir para a área acadêmica, a exigência era de um estudo e de um aprofundamento muito disciplinar, quer dizer, tu tem que aprender o pentelésimo de alguma coisa para te inovar naquele canto daquela coisinha. Então, quando eu Porque a fiz o mestrado, sociedade te cobra que tu não seja um generalista, né? exatamente. Então, quando eu fiz a entrevista para o mestrado, eu nunca me esqueço. Meus professores, depois foram excelentes amigos, né? Um foi meu orientador de mestrado e o outro foi meu orientador de doutorado. Mas na entrevista eles me olharam assim e conversaram entre eles e disseram assim: tu vê, né? O Cristiano é extremamente funcionalista. E aquilo servia como uma ofensa naquela época para a pesquisa acadêmica. Até hoje, né? A pessoa muito funcionalista na área de comunicação é tida como uma pessoa, ela é da prática, é do fazer. E eles não conseguiam ver no meu fazer, no meu trazer de outras áreas, seja das exatas, das químicas, da vida, eles enxergavam aquilo ali como um traço que deveria ser corrigido. E aí, com o tempo do mestrado e doutorado, depois de ter os títulos na mão, eu acabei construindo aí uma carreira e uma série de trunfos aí junto com uma série de amigos, né, os cursos que tu citou ali no início, jogos, o mestrado em indústria criativa, que fizeram que as pessoas começassem a compreender, talvez, que existem perfis diferentes, doutores, pesquisadores, que não precisam ser esses pesquisadores que estão com a cara focada, né, com as viseiras focadas num assunto só, e que eles conseguem aproveitar um todo. Um grande amigo meu, que é o professor Marçal, que já não está mais com a gente na Fevale, ele disse esses tempos, né, para mim, conversando, disse, Cris, o pessoal não percebe, e algumas áreas percebem, mas a maior parte das áreas, dentro, incluindo a comunicação, não percebe que esse perfil, nós somos os doutores mais renascentistas, né? Doutores que querem experimentar uma série de áreas, misturar coisas, quebrar regras, o que combina com a criatividade, ao meu ver, né, Rodrigo? O que eu já te disse que eu vou roubartilhar para mim, dando os devidos créditos, evidentemente, a essa dupla Cristiano e Marçal, tá? Ô, professor, eu tenho te acompanhado, especialmente na nossa Universidade Fevale, dentro dessa busca de novos caminhos, na verdade, que a graduação vem tendo, né? Dessa quebra exatamente desse formalismo, não que vá deixar de existir as faculdades cartesianas, né? A engenharia civil vai precisar sempre trabalhar cálculos, né? Vai sempre precisar ter uma linha mais reta, mas evidentemente não fecha nada com a indústria criativa e com a área das humanas, inclusive, né? Cada ser humano, então, é essa multiplicidade gigante, né? Essa quantidade de idiosincrasias que todos nós carregamos dia a dia. Mas é uma tendência e é uma inovação que a nossa Universidade Fevale especialmente vem encarando, né? Vem enfrentando, vem provocando ao mercado. Jogos digitais, audiovisual. Esse negócio não é coisa de desocupado, não, Cris? Olha, esse discurso ele é bem forte, né? Eu me lembro agora, eu acho que a gente já vem, eu não sei se é porque a gente já vem trabalhando há muito tempo, tanto na região do Vale dos Sinos quanto no Rio Grande do Sul, e o mundo vem tendo essa visão, então as pessoas vêm acompanhando a tendência, né?
que as pessoas vêm diminuindo um pouco esse preconceito contra essas áreas de produção de bens culturais, de produção de serviços criativos. Mas eu vou te dizer assim, tu faz essa pergunta e me relembra, historicamente, o início do curso dos jogos digitais. Em 2007, quer dizer, 13 anos atrás para mim, parece que foi ontem, mas a quantidade de pais que nós recebíamos para poder explicar que o filho pode viver de jogos digitais, que ele não vai ser um vagabundo, que ele não vai ficar só jogando. E sabe o que era o paradoxo mais interessante, que eu acho que explica parte desse preconceito, desse discurso frente aos setores criativos, né? Nós tínhamos muitos alunos lá no início do curso de jogos digitais. E, Rodrigo, era um dos cursos com maior taxa de desistência para o segundo semestre. Aí tu vai me dizer, tá, mas por quê? Então o curso era ruim, os pais tiravam os alunos? Não. Os alunos, muitos dos alunos não ficavam porque eles não conseguiam dar conta da quantidade de trabalho e porque eles compreendiam a diferença entre desenvolver jogos e jogar os jogos. Então, aqueles alunos que entravam com o intuito de, eles são gamers porque gostam de jogar, eles acabavam desistindo. E isso tem acontecido, eu diria isso no sentido de amadurecimento, né? Acho que o Brasil todo, o mundo, eu nem digo, né, mas o Brasil vem numa crescente de amadurecimento e o nosso estado é um dos expoentes no amadurecimento da indústria criativa. Ele está sempre entre os 3 primeiros nessas discussões, 4 primeiros no Brasil, e a Fevale, nos últimos 15 anos aí, aponta de uma maneira muito forte e desponta entre as universidades do Rio Grande do Sul como uma das mais consolidadas em economia criativa, em pesquisas, em discussões de políticas públicas, e que isso para mim só traz mais orgulho, porque é um dos legados da Fevale ter apostado na criatividade como um ativo econômico dessas próximas décadas, né? Conectada com o nosso tempo, com o nosso futuro, evidentemente, como poucas pessoas parece que conseguem enxergar com essa clarividência que a nossa Fevale desponta. Quero conversar sobre o tamanho dessa indústria. Eu me lembro muito bem de uma campanha que recentemente a Ancine fez, exatamente descaracterizando essa visão evidentemente ultrapassada, pequena, de que é coisa maravilhosa a campanha, de que é coisa de vagabunda, era a palavra que inclusive o reclame, olha só, me entrega, né? Que o Reclame lá denunciava. Que, claro, é uma indústria multibilionária, Cris. É uma indústria que, no mundo inteiro, é uma indústria limpa, que paga bons salários e que procura ainda profissionais despidos de qualquer preconceito, porque precisa estar muito antenado e livre de qualquer conceito para poder ser agente relativo importante dentro desse mundo. Vamos conversar sobre isso? Podemos, sim. Na volta do intervalo, hoje numa conversa de peso com Cristiano Max Pereira Pinheiro. Ô, Cris. Ao longo dos últimos 117 anos, passamos e superamos muitas adversidades. Mas a Sicredi Pioneira sempre esteve ao seu lado. E nesse momento não será diferente. Hoje, enfrentamos um período delicado, em que devemos cuidar das pessoas e da nossa comunidade. É por isso que estamos aqui, para adaptar soluções, superar as dificuldades e reconstruir o futuro. Nesse momento, cooperar faz toda a diferença. De volta para uma conversa de peso, hoje recebendo o criador do curso de jogos digitais da Fevale, do mestrado da indústria criativa na nossa universidade de Fevale, o professor Cristiano Max Pereira Pinheiro. Vamos botar o Pereira Pinheiro para fazer essa referência a papai e mamãe também aí, né? Ele disse que história é essa que gostaria de ser chamado de Max, mas é Cris mesmo. Sim, eu sempre tive vontade de ser chamado de Max, porque eu acho que o nome Max é um nome, sei lá, é um apelido interessante, né? Mas todo mundo me chamou de Cris toda a vida, né? Ninguém nunca me chamou de Max. Para não mentir,
um professor de física do segundo ano do segundo grau me chamava de Max, só. Mas ele gostava muito de ti, é isso? Sim, sim, ele gostava bastante, né? Eu me dava bem com todos os professores no colégio, sempre fui um bom aluno. A gente já falou de games, a gente já falou do basquete, a gente já falou da tua experiência muito precoce na publicidade, muito antes da graduação. Tu estava mandando ver aí, a gente falou, na verdade, fora do ar sobre isso, né? Antes de estarmos gravando efetivamente, na verdade. Eu quero conversar um pouquinho sobre esse lado músico. É um shopping center, tecnicamente falando, professor. Eu acho que eu gostei muito daquele conceito que nos anos 90 se cria na computação de multimídia, né? Então eu sempre gostei de comunicação, de meios, de produção de conteúdo. Que nem eu te contei algumas partes da minha história, meu pai sempre me incentivou muito a isso, né? Apesar de meu pai trabalhar com segurança pública, ele sempre foi um amante da literatura, da música, de outras coisas, e eu acho que esse gosto incutiu em mim. E aí, sempre que eu pude, eu tecnicamente aprendi a fazer as coisas, né? A diagramar, a editar vídeo, a editar áudio, e eu experimento as coisas. Nos últimos tempos com a música, vou te dizer que assim, eu já tentei a música quando era criança, eu toquei um pouquinho, meu pai aí me deu uns cortes ali para dizer que eu tinha que estudar em vez de virar músico, né? E agora, nos últimos anos, ela ressurgiu com os amigos de faculdade, porque assim, como é que eu vou dizer, sempre tem um ciclo, né? A gente foi fazer um curso de jogos digitais na Fevale, eu acabo criando uma desenvolvedora de jogos para eu trabalhar com um amigo meu, a gente vai inventar um curso de audiovisual, a gente começa a produzir vídeo para o YouTube, e agora a Fevale ela tem engatilhado aí um curso de produção fonográfica, né, para o pessoal fazer música, né, negócios em música. Só não saiu por causa dessa pandemia, está tudo engatilhado. E por isso que nos últimos 5 anos a música volta para mim, para poder tocar com a banda dos professores, para poder viver o palco, viver o show, porque eu gosto muito, como renascentista que sou, que te disse, né? Se eu vou falar de algum assunto, por mais que eu seja pesquisador e entenda teorias, eu preciso me sujar no chão de fábrica, na coisa, para poder me sentir bem, sabe, Rodrigo? Ô, professor, fala um pouquinho para nós do tamanho dessa indústria criativa, né? A gente, quando fala com algum preconceito dela, as pessoas desconhecem determinantemente, elas desconhecem o tamanho que significa isso. Estamos falando de jogos, estamos falando de TV, estamos falando de cinema, essa indústria multibilionária, né? Talvez a maior indústria cultural do mundo ali, ao lado da música, mas que gera divisas constantes, né? Que universo é esse que a Fevale abarca na sua ideia? Tá bem. Eu não vou saber te precisar os dados do tamanho da indústria, os bilhões de dólares, porque eles estão sempre mudando e algumas estatísticas variam. Mas nós estamos falando de mais de centenas de bilhões de dólares no mundo inteiro. No Brasil, nós estamos falando aí em torno de 5 ou 6% do PIB já com indústria criativa. Tá? Maior que o turismo, professor. Sim, maior que o turismo. E até porque o turismo é uma indústria relacionada com a indústria criativa. É isso que o turismo está tendo que aprender nos últimos anos, devagarinho, que o turismo ele vai se tornar maior à medida que as indústrias criativas também conseguirem no Brasil se tornar maior. E quando tu fala, por exemplo, da indústria do cinema, que é uma indústria, aí falando em termos internacionais, multibilionária, gigante, né? A música também chega perto da indústria do cinema. Para te ter uma ideia, a indústria dos jogos já é maior do que a do cinema há mais de uma década atrás. Então, tu pega gigantes desse tamanho como game, cinema, música, junta eles, realmente é muito grande o mercado que existe. Agora, tem algumas coisas que a gente discute, que a Fevale trabalha, são mercados, assim, só para te listar, são mercados como, né? São em torno aí de 11 ou 12 setores, dependendo da definição. Nós estamos falando de literatura, artes, dança, música, cinema, fotografia, games, publicidade, arquitetura, moda, design. Então, são umas 12 ou 13 indústrias, dependendo da definição, e ainda podem ser mais algumas outras, como, por exemplo, tecnologia, e que nem eu disse, o turismo, que está muito perto aí, né? Então, o desenvolvimento dessas áreas é muito importante, mas quando a gente fala de Brasil, tem um aspecto muito
muito marcante para cada uma delas, que é o consumo, não só a produção. Sabia que nós somos o 4º país no mundo, se não o 3º, se os dados não tiverem mudados, que mais compra games? Só que nós não somos os maiores produtores também. Nós compramos dos outros. Então, a discussão de indústria e economia criativa, ela parte do ponto de vista de consumo, mas também de produção, né? De incentivar o aumento, tanto, não, quando eu falo da pesquisa, eu estou falando do mestrado, doutorado, mas eu estou falando das graduações, por isso que a Fevale vem investindo, porque é todo um ecossistema, né, de preparar a galera na graduação, de preparar o pessoal para produzir, de preparar o pessoal do mestrado, do doutorado para pensar essas coisas, para mudar as políticas públicas, para incentivar, para que o Brasil possa ver novas matrizes econômicas também, né? A gente vinha vindo numa toada boa, hein, professor? A Ancine mandando ver, um fundo bilionário de fomento disso. E, de repente, essa quebra, a partir de uma mudança de percepção de mundo, realmente, que começa lá no governo Temer e que dá sequência no governo Bolsonaro, né? Dá para a gente ter uma expectativa, tu continua apostando de que, bom, a gente vai retomar esse caminho aí, ou independente desse caminho, a gente está indo bem? Olha, fazer uma análise ou um diagnóstico do cenário é bastante complexo nesse sentido, né? Eu posso colocar alguma perspectiva muito pessoal, que eu tenho esperança, sempre. E eu creio que sim, a gente vai superar, seja uma questão ideológica, né, de como os governantes que estão hoje no governo, pensam a cultura e a economia criativa, e a gente vai superar também momentos como esse de cenário social pandêmico, né, nos quais tu percebe que o aumento do consumo de indústria criativa dispara, né? Então, em função da pandemia, tu pega as pesquisas no mundo todo, e nós estamos rodando pesquisas aqui no Rio Grande do Sul, o consumo de música, o consumo de jogos, o consumo de audiovisual, só para ficar nesses 3 aqui, aumentou, assim, em alguns casos, mais que dobra. Então, as pessoas estão comprando mais, as pessoas estão precisando mais, os artistas estão se reinventando nos seus modelos de negócio. Claro que é um período, né, que isso vai passar, algumas práticas vão ficar, então eu tenho muita esperança disso. E eu acho também, Rodrigo, assim, eu acho que o governo tem que ajudar. Acho que a gente veio, que nem tu disse, num momento muito bom, a gente passa por uma turbulência na forma de pensar as políticas públicas de cultura, mas o desenvolvimento da indústria e da economia criativa também passa pelos próprios artistas chegarem a um meio do caminho. O que era uma discussão antiga, também preconceituosa, artista não se vendia. Quando chegava administrador para artista, ele virava a cara. Os artistas hoje eles estão percebendo um pouco mais de que eles não destituem a arte dele, ou a aura deles, ou o que eles querem fazer, em detrimento de entender o negócio do qual eles vão sobreviver. Então, a indústria e a economia criativa, principalmente é isso. Nós temos os artistas de um lado, nós temos os gestores do outro, e nós temos que chegar no meio do caminho para que isso possa acontecer, independente do quanto a gente precisa ou não das políticas públicas. Elas sempre vão existir, mais intensas ou menos intensas, mas os criativos têm que aprender a sobreviver, o que eles já faziam muito bem, né? Tu falaste, esses são os campeões de saber ficar em cima da corda bamba, né? Tu falaste antes da multiplicidade de áreas, né? Tão distantes quanto a criação de um vídeo para um YouTube ou para uma plataforma digital, quanto para uma película de cinema, né? Das salas de cinema, da telona, como a gente conhece, até a indústria da moda. Tu falaste do turismo como uma percepção de parte disso aí, com certeza deves incluir a gastronomia nisso também. Tu acaba te envolvendo nesse todo aí, nesse propósito da nossa Universidade Fevale? Acabo, né? E acaba, como tu colocaste lá na pergunta anterior, logo lá no início, da minha diversidade, da minha pluralidade, como é que eu me enxergo, muito em função disso, né? Muito em função de trabalhar, já ter tido experiência de trabalhar em diversas áreas, e conseguir entender a parte teórica, a articulação de governo, eu acabo me envolvendo com vários cursos. Então, eu dou aulas, as minhas aulas de criatividade na graduação são, para te ter uma ideia, para moda, arquitetura, design, publicidade, principalmente esses 4 cursos, mas entram alunos dos cursos de design gráfico, fotografia e outros cursos assim. Até meados do ano passado, eu montei junto com os professores da área de turismo e de gastronomia uma especialização para a área de gastronomia, né, nesse sentido. Na moda, hoje eu faço parte do Centro de Design e estou sendo convidado para trabalhar com relatório de tendências em moda, né, para poder
auxiliar nessa parte de indústria e economia criativa. E assim, Rodrigo, os meus orientandos do mestrado, aí falando especialmente do mestrado, e os alunos que estão no mestrado, para te ter uma ideia, olha só a diversidade. Nós temos alunos no mestrado de moda, aí dos cursos clássicos, moda, design, publicidade, jornalismo, jogos digitais, economia, administração, recursos humanos, engenharia de alimentos, estética e cosmetologia, tá? Engenharia civil, arquitetura, então, direito. Então, tu imagina a diversidade de áreas que compõem e a diversidade de projetos nos quais eu me encontro, assim, orientando cada um e auxiliando dentro da instituição, né? Parabéns a esses alunos que têm uma visão tão larga do mundo, né, professor? Que conseguem enxergar futuro ou os caminhos óbvios. Porque o óbvio é óbvio só para as mentes preparadas, realmente, né? Professor, mais de 100 seriados que tu acompanha, hein? Que história é essa? Como faz para tudo isso e mais isto? Então, como eu te disse, uma das palavras que eu me coloco como um workaholic, como um cara muito intenso, né? Eu comecei a assistir seriado um pouco tarde. A gente sempre acompanhou na televisão aberta brasileira, tinha aqueles seriados, aquelas coisas, né? Mas ali pelo ano 2002, por ali, quando eu me casei, eu e a minha esposa começamos a assistir um seriado lá, Smallville, que é aquele seriado do Superboy. E desde então eu comecei a gostar do formato, gostar de tudo. E eu sou um cara que, tecnologicamente, eu me adapto e tudo. E eu tenho um calendário. Eu tenho um calendário dos seriados que eu assisto, online, com as datas que saem, onde saem, quais plataformas, aqueles que eu tenho que conseguir para mim, porque não veio para o Brasil. E quando eu fui vendo, Rodrigo, eu estou falando de 100 seriados que eu assisto agora. Mortos, vamos dizer assim, cancelados, eu chamo de mortos, que estão né, ou foram cancelados ou terminaram, já tem mais 70 e tantos, fora aqueles que eu não cadastro. O audiovisual e o seriado acabou sendo um escape para minha mente. Sabe que a gente fica o dia todo trabalhando, pesquisando, gravando, produzindo, fazendo alguma coisa, em algum momento eu quero desligar. Então eu chego de noite e eu vejo 2, 3 episódios de algum seriado. O pessoal acha demais, né, 100 seriados, mas no calendário dos seriados, nos dias da semana, como vai descendo tudo, basicamente é como se eu viesse 2 ou 3 episódios por dia de seriado, que é o que me acalma ali pela meia-noite, né? 10h30 da noite, quando eu vou para a cama, 11 horas depois das aulas, até uma meia-noite e meia, 1 hora eu durmo. Qual é aquele que te decepcionou muito, hein, Cris? Seriado que me decepcionou, cara, vai ser uma polêmica enorme, o pessoal vai me odiar, né? Mas assim, o Mr. Robot, que é aquele de hacker, né? Que o pessoal ama, que é no estilo Clube da Luta, porque tem dupla personalidade de dissociação. Eu vi só a primeira temporada e é extremamente difícil eu deixar de ver um seriado. Eu vejo tudo que é porcaria, Rodrigo. Tu pede os seriados que eu vejo, tudo que é de super-herói da DC, que é para criança, eu assisto tudo. Mr. Robot, depois da primeira temporada, eu larguei, sabe? Porque eu não aguentei. Qual é aquele que tá massa que tu tá esperando chegar a próxima, hein? Ou torcendo para que ela seja confirmada, pelo menos? Dos seriados que estão tão bons assim para mim, deixa eu pensar agora. Eu acho que eu vou levar um tempo para pensar, porque tanta coisa que eu curto aqui, né? Mas tem um seriado chamado The Expanse, que eu acho que ele está no Prime Video, no Netflix, não me lembro. E que eu estou esperando ansiosamente. É a obra-prima mais sensacional que eu vi nas últimas décadas de ficção científica. Tá? Se chama The Expanse. Os caras têm um jeito narrativo de tratar o universo deles, de te entregar. Eles não te tiram para idiota, eles não te explicam as coisas. As coisas vão acontecendo e é sensacional. É uma briga entre humanos que moram em Marte e humanos que estão num cinturão de minérios, porque os minérios na Terra acabaram e o homem está na exploração espacial. É fenomenal. Parece que tu está vendo a sociedade realmente daqui a alguns séculos. O professor, dá para a gente, afora isso, assim, imaginar que o Brasil está caminhando bem nessa área de cenário, de séries, de seriados, porque a gente sempre soube fazer novela muito bem, no padrão internacional, né? Esse é um conceito bastante diferente, de sequência, mas curta, por temporadas, né? A gente não era acostumado exatamente a isso, né? Tu mesmo disse que acabou te apaixonando por isso, não faz tanto tempo assim. A gente faz coisa boa, professor? Sim, a gente faz coisa muito boa.
Eu tenho visto nos últimos tempos alguns seriados brasileiros, né? Seriados que aparecem nas plataformas de streaming, mas nos últimos tempos eu assinei também o Globoplay, né? É nosso, a gente tem que ver e tal. Eu gosto muito. E tem seriados da Globo hoje, no padrão que a Globo vem produzindo, porque ela vem tentando alcançar esse padrão internacional de seriados, né? De linguagem, tudo, mas com aquilo que é nosso, né? Então tem seriados sob pressão deles, que é sensacional. Eu conheci os roteiristas, um dos roteiristas do Sob Pressão, numa palestra que eu dei na Bahia, num congresso sobre seriados, para ter uma ideia. Eu fui convidado para trabalhar seriados e games lá numa palestra, que é sensacional. É o dia a dia de um hospital. Então, assim, a Globo tem acertado numa boa parte dos seriados atuais. O que acontece é que, devido à constituição cultural da nossa sociedade, boa parte da nossa classe média para cima, ela tende a valorizar aquilo que é de fora como melhor, né, do que dar aquele valor para as nossas coisas. Mas tanto em filmes quanto em seriados, o Brasil tem evoluído muito, e eu acho que tem uma tendência a evoluir bastante nas próximas décadas, porque ele tem aceitado a ficção. O Brasil ele era muito da temática realista da sociedade, que é importante, de certa maneira até documentarista, né, crítica, mas o Brasil tem dado a sua virada para o entretenimento, que de fato é a maior fatia internacional, né? Por isso que até a gente consome as coisas de fora, assim. Tu falou da Prime, tu falou da Netflix, da Globoplay agora, e falou em passagem antes também da pandemia, né? O que está acontecendo neste momento que veio para ficar? A gente está vendo streaming, a gente está consumindo assinaturas desses serviços todos. A gente tem visto cada vez mais as televisões, a nossa Vale TV, as televisões de maneira geral, disponibilizar seu conteúdo ao máximo multiplataforma. E ao mesmo tempo a gente está vendo um show de conteúdo, alguns de qualidade bem questionáveis, outros excelentes, nessas lives que todo mundo está se obrigando ou se oportunizando a experimentar. O que fica disso pós-pandemia? O que disso são boas novidades desse momento também? Eu acho que tem algumas boas práticas, sejam de produção ou sejam de consumo, que vão continuar, né? Eu acho que nós sofremos aí uma potencialização, né, uma aceleração do mundo digital no momento de pandemia. Algumas classes mais privilegiadas nesse sentido aqui no Brasil conseguiram se adaptar, conseguiram suas estruturas e ver. E aí a gente teria que ver setor a setor, mas assim, um fenômeno no qual tu abordasse aí, que as lives, elas vão vir para ficar. A mudança da forma de jornalismo e de produção audiovisual, nós mesmos aqui, né, com esse tipo de gravação, ou receber o convidado por uma estrutura de internet, vai vir para ficar, e isso são coisas extremamente importantes. Eu falo muito da live e dos convidados no jornalismo, porque isso reflete também muito a realidade da educação, né? Hoje nós estamos dando aula também dessa maneira, quer dizer, no vídeo, tu vê aqui, eu tenho um cenário preparado aqui para poder entreter os meus alunos, e isso vai ficar. A educação vai ter que se repensar para aqueles que têm estrutura e conseguem fazer isso. Esses dias nós estávamos conversando entre professores aqui, Rodrigo, e tu vê, nós tivemos 2 eventos nos últimos 2 meses, com 5 convidados internacionais do nosso mestrado, o que nós não fazíamos antes. Por que a gente não fazia antes se a estrutura deixava, né? Então, eu acho que essas coisas ligadas à videoconferência, a câmeras, a plataformas, a gravações, vai mudar muito aí nos próximos tempos. Acho que é um dos grandes legados que vai ficar dessa intensidade de momento de pandemia. Mas a gente podia discutir vários pormenores em várias áreas, né? Na nossa pesquisa que a gente tem agora dos setores, para ter uma noção, está aparecendo uma tendência muito grande dos músicos se voltarem para a área de educação, para poder suprir o rendimento que está faltando com o palco, quando eles vão para o pub fazer alguma coisa. Então, eles estão dando aula de música. Então, eu acho que tem movimentos interessantes e dinâmicas em cada locais, assim, que depois da pandemia a gente vai ter tempo de verificar. Nós estamos fazendo uma pesquisa, ela não está fechada ainda, já tem mais de 500 respondentes que estão nos dando alguns desses caminhos, algumas dessas apostas aí. Professor, quero te agradecer demais a presença hoje, desde já te convidar para que a gente siga conversando, para que a gente possa continuar, eu te provocando e nós provocando os nossos telespectadores e internautas a essas novas realidades, não essas coisas que virão, essas coisas que já fazem parte da nossa vida e que serão potencializadas cada vez mais. Obrigado, professor. Muito obrigado, Rodrigo. Valeu pelo convite, foi uma ótima conversa. Agradecendo a presença do professor Cristiano Max Pereira Pinheiro, coordenador do mestrado de Indústria Criativa,
e, sobretudo, a sua audiência. Continue agora com a programação da nossa Vale TV, da nossa rede comunidade de televisão.